E em relação à consulta propriamente dita, nós teremos aí que levar em conta alguns fatores, principalmente a idade da mulher, o tempo de expectativa, há quanto tempo esse casal está tentando engravidar. Quanto maior o tempo, maior a probabilidade que haja um problema ou no sêmen, ou um problema de endometriose, um problema de obstrução nas trompas, e também maior a probabilidade que esse casal vá necessitar de uma fertilização in vitro. Outro dado importante são as características do ciclo menstrual e as características da cólica menstrual. Então, o intervalo de ciclo, como nós dissemos, é muito importante, porque se o intervalo ele ocorre com atrasos menstruais ou ciclos menstruais muito curtos, isso chama atenção para disfunção ovulatória ou problema hormonal. A cólica menstrual, existem dois tipos de cólica: uma cólica que a pessoa apresenta desde os primeiros ciclos menstruais, que dura 1 ou 2 dias e cessa no máximo no terceiro dia, que responde bem a anti-inflamatórios, que melhora com anticoncepcionais. Então, essa cólica, ela não tem um caráter progressivo e é uma cólica relacionada às substâncias que são produzidas durante a ovulação. Então, provavelmente, uma paciente com essas características, esse tipo de cólica, ela deve ovular. Já a cólica de uma endometriose ou de um mioma, ela tem um caráter progressivo, tanto em intensidade quanto em duração. Então ela vai tomando o ciclo todo menstrual, a paciente não sente dor só no primeiro e segundo dia da menstruação, mas acaba sentindo cólicas durante todo o ciclo menstrual ou até mesmo antes e após a menstruação. Temos que ainda nos atentar para os antecedentes pessoais, de cirurgias, de doenças nas tubas, infecções nas tubas. Temos que nos preocupar também se essa paciente já teve alguma gestação bem sucedida ou que terminou em abortamento. Então, se é uma paciente que já teve filhos, já tem filhos, ela tem um prognóstico melhor. E também algumas doenças que causam infertilidade, elas têm um caráter familiar ou hereditário. Por exemplo, endometriose. Se uma paciente tem endometriose, ela vai ter o seu familiar direto. A irmã tem 6 vezes mais risco do que a população em geral. A composição corporal, tanto os extremos, tanto a obesidade quanto a magreza absoluta, elas são situações em que a fertilidade diminui. A presença de pilificação, onde a mulher normalmente não tem pelos, por exemplo, na face ou na face interna das coxas, isso chama atenção para disfunção da ovulação, os ciclos anovulatórios, bem como a presença de acne, da mesma forma. O exame ginecológico também traz dados importantes, por exemplo, a presença de galactorreia. Galactorreia é a saída de uma secreção láctea, tipo leite, dos mamilos, e essa situação está associada ao aumento do hormônio prolactina. O útero também traz informações importantes, principalmente se ele estiver desviado, retrovertido, no toque ainda nódulos no fundo da vagina. Tudo isso chama atenção para endometriose.
Avaliação hormonal, ela depende basicamente, aqui nós temos uma glândula que se chama hipófise, que comanda praticamente todas as outras glândulas do organismo e comanda também os ovários. Então a hipófise, na verdade, sobre a hipófise existe uma estrutura no cérebro que se chama hipotálamo, que libera um hormônio liberador das gonadotropinas. As gonadotropinas são então sintetizadas na hipófise, que também está no interior do cérebro, e existem dois tipos, FSH e LH. O que são essas substâncias? São substâncias então que vão sair do cérebro e vão atuar no ovário, promovendo, estimulando o crescimento dos folículos ovarianos. Quem são os folículos ovarianos? O óvulo, na verdade, é uma estrutura microscópica, embora seja uma das maiores células do organismo, ele não vai ser visível ao ultrassom. O que vai ser visível é esse folículo. Então, o folículo é como uma bolha d'água, são camadas de células que envolvem o óvulo e que formam uma bolha d'água que vai crescendo durante o ciclo menstrual até ela se romper e liberar o óvulo, que então vai sair do ovário e entrar na tuba uterina. Vocês veem aqui que a hipófise estimula, libera o FSH e o LH. Em resposta a essa estimulação, o ovário libera hormônios, produz hormônios que são chamados estrogênios, que vão atuar na hipófise, inibindo a produção de FSH e de LH. Então nós podemos ter algumas situações. Se eu tiver FSH e LH baixos, é porque existe um problema na hipófise ou no hipotálamo que não está produzindo FSH e LH. Se eu tiver FSH e LH elevados, significa que a hipófise bombardeia o ovário com FSH e LH, mas ele não responde, ele não produz estrogênio para dar informação para a hipófise parar de secretar FSH e para o hipotálamo parar de secretar o hormônio liberador do FSH e LH, o GnRH. Então, se o ovário não responde com produção de estrogênios, significa que não existe mais folículos ovarianos para que essa mulher possa engravidar. São situações de menopausa precoce, ou então a situação em que o indivíduo já nasce sem os folículos ovarianos, por uma alteração cromosômica, alteração genética. Na maioria das vezes, o FSH e o LH estão normais, ou um LH um pouco mais aumentado do que o FSH. E aqui, apenas para ilustrar que, além de todo esse controle, existe a influência da prolactina, que também é produzida na hipófise, que deveria ser produzida somente em situações de gravidez e amamentação, mas que fora da gravidez ele pode exercer sobre o hipotálamo uma inibição da liberação do GnRH, do hormônio que libera FSH e LH. Além disso, outros hormônios muito importantes são o TSH, os hormônios tiroidianos, e a progesterona, que é produzida após a ovulação, cuja função é estimular o útero a criar condições para que esse embrião seja implantado no útero. Então, ela acaba promovendo a formação de glândulas na membrana que reveste o útero, o endométrio, tudo isso visando a implantação do embrião.
E androgênios, quando eles estão elevados no ovário, isso leva a uma inibição do desenvolvimento dos folículos ovarianos, para que um se rompa e libere o óvulo, ou seja, para que ocorra ovulação. Bem, então, como é feita a avaliação hormonal? Dosagem de FSH, LH, estradiol, prolactina, TSH, androgênios e progesterona. Aqui apenas para ilustrar que existe um pico de FSH, uma elevação de LH e FSH no meio do ciclo, por isso cada dia aqui tem um valor diferente e são valores realmente altos, então as dosagens de FSH, LH e estradiol devem ser feitas no início do ciclo para evitar de fazer uma dosagem justamente num período em que é fisiológico, que é normal esses hormônios estarem aumentados. Prolactina e TSH em qualquer dia do ciclo, androgênios também no segundo, terceiro e quarto dia do ciclo, e progesterona é de 8 a 10 dias após ovulação. Não adianta colher antes da paciente ter ovulado, porque ela vai estar praticamente zero ou muito próximo do zero. E essa dosagem também ajuda a esclarecer alguns tipos de abortamento que ocorrem por deficiência da produção de progesterona. Vale lembrar ainda que esses exames devem ser feitos com a paciente em jejum e não deve estar em uso de medicação hormonal por pelo menos as 6 semanas, porque isso acaba mascarando, né, inibindo a produção, por exemplo, de FSH, LH. Então deve-se evitar fazer a coleta desses exames se a paciente tomou pílula no ciclo anterior. Aqui é a ultrassonografia para controle de ovulação. Note então que o óvulo está no interior dos folículos, eles crescem como bolhas d'água e aí eles se rompem liberando o óvulo. Isso, o folículo, a imagem do folículo ovariano é bem vista, a ultrassom transvaginal, então essa estrutura negra aqui, nós chamamos de anecoide, ela acaba crescendo, se desenvolvendo, o endométrio nessa fase do ciclo ainda está bem fino, ele vai espessar próximo à ovulação. E aqui a imagem de um folículo que se rompeu, liberando o óvulo, que nós podemos observar também essa imagem toda enrugada no interior do útero. E o endométrio ele vai estar mais espesso durante a ovulação, e depois essas 3 linhas também vão sumir, dando origem, já está começando aqui, ao endométrio dito ecogênico e hiperecogênico. Nesse slide nós podemos observar a presença de líquido na cavidade, essa estrutura, essa imagem escurecida aqui, então é o líquido que saiu do folículo ovariano. Então, para avaliar a reserva ovariana, nós vamos solicitar FSH estradiol no início do ciclo menstrual. E se o FSH estiver muito alto, significa que o ovário está respondendo pouco, tem poucos óvulos e óvulos de não boa qualidade. Da mesma forma, se o estradiol estiver alto, nós podemos sugerir ou inferir isso. Já o hormônio antimileriano, também dos exames de sangue, é o mais importante da reserva ovariana, e ter ele, a grande vantagem dele é que ele se mantém, pode ser dosado em qualquer dia do ciclo, e a ultrassonografia para contagem antral de folículos é o outro método que nós lançamos para avaliar a reserva ovariana. Todos esses exames por si só têm pouco valor, mas eles devem ser analisados de forma
conjunta para ter uma melhor interpretação. Então, o hormônio antimileriano é produzido pelos pequenos folículos ovarianos, os pequenos óvulozinhos aqui, e a grande vantagem é que a sua dosagem flutua muito pouco, né? E durante o ciclo menstrual ele pode ser dosado em qualquer dia do ciclo menstrual. E por fim, a ultrassonografia para contagem antral de folículos. Então os folículos são contados em ambos os ovários, a média tem que dar pelo menos 4 folículos por ovário, e aqui temos o registro então desses folículos ovarianos. Quanto mais folículos, melhor a reserva ovariana da paciente.